Gravação, pessoal. Eu nunca sei quando começa a gravação ou quando não começa. Não sei se é a partir do momento que aparece essa mensagem de que a gravação foi iniciada, mas a partir de agora eu creio que já estejamos gravando a nossa reunião. Amanhã ou depois ela vai estar disponível para vocês, como tenho feito sempre nas nossas aulas, tá bom? Então, uma boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos para essa nossa reunião para discutirmos o assunto de hoje são mudanças de variáveis para resolução de equações diferenciais, tá bom? Para semana passada, o estudo dirigido que eu propus, eu indiquei os vídeos do professor Arthur sobre mudanças de variáveis, 2 vídeos que eu indiquei para ele. E hoje, então, eu vou proceder com uma discussão, como eu tenho feito sempre, uma discussão mais geral, né, um apanhado geral a respeito do tema, tá bom? Vocês conseguiram assistir os vídeos? Quem tiver dúvida a respeito dos vídeos, dos exercícios, eu pedi que fizessem todos os exercícios. Eu não tenho marcado exercícios específicos, pessoal, porque são poucos os exercícios, tá? Então, eu não vejo nenhuma nenhuma vantagem em marcar um ou dois, porque vão ter 4 ou 5 exercícios, né? Pouca coisa a mais, então não tem especificado. Mas aí, dentre naquela sessão lá, vocês podem, não vou fazer todos não, mas vou, por exemplo, tem o exercício 1, 2 e 3, com a letra A, B, C cada um. Pega pelo menos uma letra dos exercícios, é importante, tá? Então, vamos começar, como sempre, pelo feed de vocês, pelo feedback de vocês. Quem, porventura, tem assistido aos vídeos, tenha tentado os exercícios, o que tem a me dizer? E aos colegas também. Professor, eu cheguei a assistir os vídeos do Arthur, eu assisti um primeiro mais em detalhe, que ele explica melhor as substituições, mas, pra Uhum, falar a verdade, eu não entendi ainda muito bem, sabe? Fiquei com bastante uhum. dúvida e eu até te pedi só pra, se você pudesse, por exemplo, resolver a 5.1a da apostila do Reginaldo, que ela é mais rapidinho, eu acredito, né? Claro, Mais claro, simples, podemos sim. só pra ver mesmo sua explicação, assim, porque... Não, tá ótimo, Isabelle. Eu não tenho assim, quando eu indico esses vídeos, a ideia dessas indicações é que vocês tenham um primeiro contato com esse conteúdo e que a gente possa aqui discutir as dúvidas que vocês porventura tiveram, né? Tentei fazer um exercício e não consegui. A aula de hoje é sempre para isso, então vocês podem ficar sempre muito tranquilos, porque eu vou sempre fazer um apanhado, um resumo, tá? Do assunto. Isso daí é patente. Bom, Sim. o O vídeo Luiz. dele é bom, é eu que não entendi mesmo. Assim, ele explica de uma maneira clara, mas eu realmente não consegui entender muito a parte teórica que ele estava apontando lá, sabe? Entendi. Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu vou dar uma passada no assunto, tá? O Luiz falou que achou o vídeo um pouco confuso. Quando muda, assim, eu entendo a situação de vocês. Quando você está habituado com um modo de conduzir né, o texto, o conteúdo, e você troca, realmente, às vezes, a linguagem do outro colega pode parecer um pouco mais confusa. Isso é esperado, tá? Mas podem ficar tranquilos, a gente vai discutir essa coisa das mudanças de variável. Uma coisa importante a respeito de mudanças de variável, pessoal, é o seguinte: entender que a gente consegue resolver, a gente chama de resolução analítica. A gente consegue resolver analiticamente um conjunto muito pequeno de equações. Então você pode falar assim: poxa, mas a gente já resolveu as equações lineares, as equações separáveis, as equações exatas. Agora, com mudança de variável, a gente resolve mais uma balaiada de equações, mas ainda assim é um universo muito pequeno, o universo das equações que você consegue encontrar a solução analítica para elas, certo? O que a gente vai tentando, e essa a mudança de variável é
um último degrau que a gente escala nesse sentido, é aumentar o máximo possível o conjunto de equações que a gente consegue resolver. Mas tenham sempre em mente, a gente consegue resolver uma quantidade muito pequena de equações diferenciais. Ordinárias e as parciais é pior ainda. O universo das equações que você consegue encontrar uma solução analítica para as equações diferenciais parciais é realmente muito restrito. Mas nesse intuito, para que servem as mudanças de variável? Vamos começar por aí. As mudanças de variável servem para você transformar uma equação que você ainda não sabe resolver numa equação que você saiba resolver. Então, os dois vídeos que eu postei para vocês, do professor Arthur, o primeiro deles pega o que ele chama de equação homogênea de primeira ordem e vai transformar, através de uma mudança de variável, numa equação separável. O segundo vídeo, ele pega as chamadas equações de Bernoulli. Essas equações de Bernoulli, elas encontram aplicação. Eu vou até mandar um material, eu tenho um material sobre as aplicações das equações de Bernoulli em modelos populacionais. Depois eu vou mandar para vocês darem uma olhadinha, só para vocês terem a ideia de que essas tantas equações que a gente vem estudando realmente têm as suas aplicações. Mas aí, as equações de Bernoulli, através de uma mudança de variável, ela é uma EDO não linear e é transformada para uma EDO linear, através da mudança de variável. Então, esses dois processos são bem interessantes. Essas não são as duas únicas mudanças de variável. Na verdade, quando você está estudando uma equação diferencial, é muito comum você apelar para as mudanças de variável, uma vez que o intuito de fazer isso é sempre simplificar a equação que você está tratando. Então, como eu disse, nós vamos pegar equações, vamos transformar para equações separáveis, que nós sabemos discutir, sabemos resolver. Vamos transformar para uma equação linear, que nós também sabemos discutir, sabemos resolver. Tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Ó, o jogão do Vasco aqui, hein? É muito sofrimento da pessoa, viu? Ué, eu tinha feito umas anotações aqui. Onde é que elas foram parar? Eu acho que a Cecília andou mexendo aqui na minha, na minha aula. Ela invadiu o escritório aqui agora há pouco. Então vamos lá, mudanças de variáveis. Como eu já disse, uma mudança de variável tem sempre o intuito de transformar uma equação para uma equação mais simplificada. A mudança de variável aqui, pessoal, vejam só, nós estamos lidando com equações em que y é a nossa variável dependente, ou seja, y é a nossa incógnita, y igual a y de x é a incógnita da equação. Da EDO. Então, quando eu falo em mudança de variáveis, eu vou trocar a variável y, incógnita, por uma nova variável. Veja só, então eu estou trocando uma variável que é a função incógnita da equação por uma nova variável, e essa variável tem que ser do mesmo tipo. Portanto, eu vou trocar y de x por uma função u de x. Eu vou mudar essa variável. E uma coisa importante é que, uma vez que você troca da variável y para uma variável u, também vai existir uma relação entre a derivada y' e a derivada u' da sua nova variável. Então, como eu disse, se eu passo da variável y de x para a variável u de x, eu tenho, então, uma relação entre y' de x e u' de x. Essa mudança y para u é uma mudança diferente para cada situação que você está tratando. A gente vai observar aqui duas situações, como eu já antecipei.
E, portanto, para cada uma mudança de variável, você tem uma relação diferente entre as derivadas dessas funções, dessas variáveis. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira situação é para as EDOs lineares, não, EDOs de primeira ordem homogêneas. A definição que o Reginaldo dá para essas equações, que é a mesma definição que o Arthur empregou no vídeo, é a seguinte: uma EDO de primeira ordem ela é homogênea se ela pode ser escrita da forma y' igual a uma f de y sobre x. Pode parecer estranho, mas o que isso significa é o seguinte: você tem essa função f, que é uma expressão que depende de x e y, mas ela depende de x e y de uma maneira bem particular. Ela depende de x e y como um quociente de y por x. São inúmeras as situações em que isso ocorre. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui y' igual a, exemplo aqui, ó, y' igual a x ao quadrado menos y ao quadrado sobre 2xy. Tá? Obviamente, essa expressão ainda não está naquela forma lá. Mas observe o que eu posso fazer com essa equação. Eu posso dividir o numerador e o denominador, ambos, por x quadrado. Então, eu vou escrever aqui, ó, x quadrado, denominador, aqui x2 menos y2, e aqui 2xy dividido por x quadrado, certo? Isso não vai alterar essa identidade. Só que, qual é o resultado disso? X quadrado por x quadrado vai dar 1, menos y ao quadrado dividido por x quadrado. Então, eu vou escrever isso assim, ó, y sobre x ao quadrado, sobre x dividido por x quadrado, vai dar 2 vezes y sobre x. Então, observe aqui, pessoal, que essa expressão, que antes dependia explicitamente de x e y, continua agora dependendo de x e y, só que eu consegui escrever essa expressão como sendo uma função do quociente y sobre x, olha. Tá? É isso que caracteriza as equações. Na verdade, é isso que caracteriza o que a gente chama de funções homogêneas. Tá? Essa função é dita uma função homogênea. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse exemplo ainda, porque, veja, essa função é uma função que a gente chama de função racional por se tratar de um quociente entre polinômios. Você tem aqui um polinômio, você tem aqui um polinômio. Qual é o grau do polinômio no numerador? O grau do polinômio no numerador é x quadrado, porque é a maior potência que aparece aqui. Desculpa, o grau do polinômio do numerador é 2, porque é a maior potência que aparece aqui. Qual é o grau do polinômio aqui no numerador? Aqui, você então tem que pensar o seguinte: o grau de um monômio envolvendo as variáveis x e y é a soma dos graus do x e do y. Então, aqui você tem potência 1, isso daqui é um monômio de grau 2. Então, veja, aqui em cima eu tenho um monômio de grau 2, outro monômio de grau 2. Aqui embaixo eu tenho um monômio de grau 2. É isso que permite que essa função possa ser escrita dessa maneira. Essa brincadeira não funcionaria, por exemplo, com a expressão x quadrado menos y sobre 2xy, por exemplo. Por quê? Porque aqui você tem um polinômio de grau 2, mas você tem esse monômio de grau 1. Tá? Então, se eu fosse fazer, por exemplo, dividir por x ao quadrado, ao dividir por x ao quadrado, essa expressão ficaria 1 menos y sobre x quadrado sobre 2 vezes y sobre x.
A expressão resultante não é mais uma função do quociente y sobre x, uma vez que aqui você tem y sobre x quadrado. Entenderam isso? Essa é uma maneira de caracterizar funções homogêneas, e é importante entender esse aspecto. Ficou claro isso, gente? Só para confirmar mesmo, a gente pode ter um grau diferente que está encapsulando y sobre x, mas não pode ser diferente de y sobre x, né? Tem que ser Não, não exatamente. pode. Não pode, não pode. Então aqui você tem, ó, y, nesse exemplo errado aqui, né, que não funciona. Y sobre x quadrado. Isso não é uma potência do quociente y sobre x. Certo? Isso é y. Se você quiser, você pode enxergar aquilo como y sobre x vezes 1 sobre x. De qualquer forma, a expressão resultante não é uma função que dependa apenas de y sobre x, porque você tem esse fator 1 sobre x ainda multiplicando. Entendeu? Uhum. Beleza? Então tá bom. Só que tem uma outra maneira de você observar se uma função é homogênea, tá? Então eu vou escrever aqui embaixo, olha, uma função é homogênea, uma função f de xy é homogênea se, para todo t, a função f de tx ty for igual à função calculada em f de xy. Ou seja, se você tem um par no domínio da função f grande, um par xy, se você multiplica esse par por t, obtendo tx, ty, a imagem desse par é igual, tá? Geometricamente falando, toda reta que passa pela origem e passa pelo ponto xy tem a mesma imagem por essa função. Esse exemplo ali de cima me dá a função f de xy igual a quem? F de xy é essa função que aparece aqui, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado sobre 2xy. E se você calcular f de tx, ty, vocês estão ouvindo a Cecília aí? Se você calcular f de Não dá tx, para ouvir, ty, não, professor. não dá não? Porque eu estou ouvindo aqui. F de tx, ty vai dar o quê? Ficaria aqui, ó, tx ao quadrado menos ty ao quadrado sobre 2 vezes tx vezes ty. Observa então que aqui em cima vai aparecer um t ao quadrado, que eu posso colocar em evidência. E aqui embaixo também vai aparecer um t quadrado, ó, vai ficar t vezes tt quadrado. E aí eu posso simplificar esse t, porque uma vez que eu estou exigindo que isso seja para todo t, na verdade devia ser um pouco mais específico, para todo t tal que tx, ty ainda esteja no domínio da função, mas não, como isso tem que valer para todos os t's que satisfaçam a pertinência ao domínio, eu posso simplificar esse t quadrado de cima com o t quadrado do de baixo, e o resultado dessa expressão é o quê? x2 menos y2 sobre 2xy. E está aqui. Essa daqui é a própria função f que a gente tinha começado. Certo? Então, f de tx, ty é igual a f de xy. É uma outra maneira de você caracterizar a homogeneidade de uma função e, portanto, a homogeneidade de uma equação diferencial. Qual é a vantagem dessa expressão aqui? Porque nessa expressão aqui de cima, você já tem metade da mudança de variável preparada. Por quê? Deixa eu mudar aqui. Para uma EDO homogênea, qual é a mudança de variável? Então, para uma EDO, primeira ordem, homogênea, podemos
fazer a mudança de variável, deixa eu rolar a tela um pouco para cima aqui, podemos fazer a mudança de variável que é definida da seguinte forma: U de x é igual a y de x sobre x. Tá? Aí, então, se você desce um pouco e olha para aquela primeira expressão lá de cima, y sobre x já é a sua variável u. Então, essa expressão aqui já está pronta para você fazer a substituição direta, certo? Mas isso daqui eu acho mais simples de você testar para saber se a equação é ou não homogênea. Então, você tem essas duas possibilidades. Bom, discutindo um pouco mais, então, a mudança de variável em si, o que eu posso escrever é o seguinte: isso daqui é equivalente a você afirmar que y de x é igual a x vezes u de x. Então, opa, eu escrevi errado, né? Vezes u de x. E aí, pessoal, qualquer uma dessas duas expressões você pode utilizar para substituir na EDO. Mas uma coisa que você não pode deixar passar é que essa relação entre a variável antiga y de x e a variável nova u de x vai determinar uma relação entre as suas derivadas. Então, se você deriva essa equação, a derivada do lado esquerdo vai te dar y' de x. A derivada do lado direito, eu preciso aplicar a regra do produto. Eu tenho aqui x vezes u de x. Então, fica a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes, vezes a derivada da segunda. Então, tá aqui, ó, essa é a mudança de variável, que também pode ser expressa dessa forma. E essa daqui é a relação que existe entre as derivadas da antiga variável y e da nova variável u. Tá certo? Isso aqui não pode esquecer, de forma alguma. Você não pode trocar y' por u', uma vez que y e u são diferentes. Então, só faria sentido trocar y' por u' se y e x diferissem por uma constante, que não é o caso. Tudo bem? Perguntas aqui, pessoal? Perguntas aqui? Não? Então, vamos voltar ao exemplo. Ó, voltando ao exemplo, digamos que eu queira resolver o PVI. Y' igual a x² menos y ao quadrado sobre 2xy, cuja condição inicial é y de 1 igual a 1, por exemplo. Y de 1 igual a 1, tá certo? Y de 1 igual a 1. Então, resolva esse PVI. Bom, essa equação eu já manipulei ali em cima, então eu vou só reescrevê-la aqui, ó. Conforme a manipulação que eu já mostrei para vocês. E aí, então, ó, posso aplicar a substituição. Então, fazendo a substituição, o que que nós vamos ter? Fazendo a substituição, eu tenho que y', a derivada y' é igual a u mais x vezes
U', conforme eu mostrei para vocês ali agora há pouco. E aí, y sobre x é igual a u. Então, isso aqui fica 1 menos u ao quadrado sobre 2u, onde é y sobre x, estou trocando por u, tá? Essa equação, eu vou mostrar para vocês, é uma equação separável, tá? Toda EDO homogênea, quando você faz essa mudança de variável, y igual a u sobre x, ou melhor, u igual a y sobre x, desculpa, ela resulta na transformação da EDO homogênea para uma EDO separável, tá? Aqui é fácil a gente ver. Isso daqui eu posso, esse u que está aqui somando, passar subtraindo para o lado de lá. Esse x que está aqui multiplicando, vou passar dividindo. Então, eu posso reescrever essa equação como u' igual a 1 sobre x vezes 1 menos 3u ao quadrado sobre 2u. De onde é que veio esse 3u ao quadrado? Observa, iria passar para cá menos u. Na hora que eu tirasse o MMC, ficaria 2u vezes menos u, que vai dar menos 2u ao quadrado, menos 2u ao quadrado, menos u ao quadrado, dá menos 3u ao quadrado. E está aqui, olha, essa expressão tem aqui um fator que depende apenas da variável livre x e um fator que depende apenas da variável dependente u, tá? Essa EDO, então, é uma EDO separável, de primeira ordem, separável. Eu sei resolver facilmente. Então, vamos resolver a EDO. Vamos resolver a EDO. Ô, professor, Oi, diga. eu não entendi a primeira parte da substituição que você fez. De onde que veio U mais XU'? Ok, olha, quem foi que perguntou? Leonardo? Lúcio Flávio. Ô, Lúcio, desculpa, é porque aparece LP aqui, então L, o primeiro chute é para Leonardo. Mas olha aqui, Lúcio. Você define a mudança de variável, U igual a Y sobre X, certo? Então, vai existir uma relação entre as derivadas de U e Y, que você obtém derivando essa expressão. Derivando aqui, você vai ter Y' igual a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes... Então, tá aqui, ó, Y' é igual a U mais X vezes U'. Foi isso que eu substituí aqui embaixo, olha. Eu acho que dá para eu deixar tudo aparecendo na tela, aqui, ó. Ah, perfeito, entendi. Tá vendo, ó? U mais x vezes u'. Eu estou omitindo aqui a variável livre. Tudo bem? Entendi. Não, tá certinho. Obrigado. De nada. Pode sempre me interromper, viu, gente? Pode ficar muito à vontade em relação a isso. Então vamos lá, resolver a EDO. Já que ela é separável, eu vou escrevê-la da seguinte forma. Olha, isso é igual a 2u sobre 1 menos 3u ao quadrado vezes u'. Esse fator passei para o outro lado, dividindo, certo? Então, inverte essa fração. Igual a 1 sobre x. Isso aqui, então, ao integrarmos, eu vou ter que a integral de 2u sobre 1 menos 3u ao quadrado vezes u' dx é igual a integral de 1 sobre x dx. Para resolver essa integral aqui, o que eu faço é uma primeira mudança de variável. Esse u' dx que aparece aqui, eu posso designá-lo como meu diferencial du, tá? E aqui, na verdade, eu já estou fazendo uma primeira mudança de variável, tá? Eu estou trocando a variável de integração x, e aqui mudança de variável não mais no sentido da EDO, mas mudança de variável no sentido da integração, certo? Eu estou trocando a variável de integração x pela variável de integração u, certo? Então, du é o meu u' dx, bom?
E aqui eu vou integrar normalmente. Então, eu posso escrever aqui, ó, que implica que eu tenho a integral de 2u sobre 1 menos 3u ao quadrado du. A integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x mais uma constante c. E resta só fazer essa integração aqui. Como é que eu faço a integração da esquerda, pessoal? Como é que eu faço essa integração aqui da esquerda? Eu vou definir uma nova variável de integração, vou chamar de v. Qual é a mudança de variável na integração que eu tenho que fazer? V igual a quem? 1 menos u. 1 menos 1 3u menos ao u, quadrado. 1 menos 3u ao quadrado. Isso aí. Quem foi que falou? Yuri? Professor, boa noite aí. É Yuri mesmo, né? É isso aí, professor. Yuri podia ser. Yuri só podia ser Yuri mesmo. Se bem que eu conheço um cara que chama Yukio, que começa com Y. Mas aí então, quem seria o meu DV? O meu DV seria menos 6u du. Então já está aqui 2u, certo? Já tem um 2u aqui. Isso daqui vai então mudar aquela integral. Eu vou ter aqui, ó, menos 1/3, menos 1/3, certo? Exatamente. Da integral de 1 sobre v dv. Bom, que eu tenho esse 2 aqui, por isso não apareceu menos 1/6, porque eu já tenho aquele 2 lá, multiplicando. Ok. E aqui, deixa eu escrever, deixa eu fazer o seguinte, só para facilitar a minha vida aqui. Deixa eu deslocar isso para cá. Então, porque eu já sei, isso daqui tem que ser igual a ln de x mais c. Então, vou deixar ele do lado esquerdo aqui, e do lado de cá a gente vai integrando. Isso daqui, então, menos 1/3 da integral de 1 sobre v, vai dar ln de v, só que v é 1 menos 3u ao quadrado, certo? Mas u, eu sei quem é u. U é igual a quem? U é igual a U é igual a y sobre x ao quadrado, módulo aqui. E aí, ó, esse menos 1/3, posso jogar ele aqui para cima, ó, como potência, uma propriedade do logaritmo. O coeficiente que multiplica o logaritmo pode ser passado como expoente do logaritmando, tá bom? E aí, então, agora, para determinar a solução, eu calculo a exponencial dos dois lados. Então, calculando agora a exponencial. O que nós vamos ter? Calculando a exponencial, nós vamos ter, do lado de cá vai ficar a exponencial de c, vezes o módulo de x, que é a exponencial do logaritmo. Exponencial do logaritmo vai dar o próprio logaritmando. Exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então, fica exponencial do ln de x vezes a exponencial de c. Então, tá aqui. E do lado direito, vai aparecer, eu vou ajeitar essa expressão aqui, eu vou escrevê-la como x ao quadrado menos 3y ao quadrado sobre x quadrado elevado a 1/3. Elevado a 1/3. A menos 1/3.
Ah, esse expoente negativo aqui tá feio pra caramba, não tá? Tá feio. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso inverter essa fração, e troco esse sinal aqui. Então, isso fica x² sobre x² menos 3y² elevado a 1/3. Agora ficou bonitinho. Carlos Magno, Ok? Diga, João Vitor, por que João. de um lado você tá com a constante e na outra integral você tá assim? Então, João, por quê? Você tem um palpite? Não, pra ser sincero. Seriam duas constantes arbitrárias, não seriam? Mas uma seria. Ah, não, ela seria positiva. Seriam duas constantes arbitrárias, concorda? Sim, não é porque eu ignorei o menos 1/3 aqui. Aí ela vai ser Não, mas negativa aqui e vai passar para. independente de um terço, tá, ô João? Eu posso simplesmente ignorar uma e considerar só a outra? Não é Então, que você está ignorando, é porque você teria duas constantes arbitrárias que você poderia depois subtrair uma da outra e continuaria sendo uma constante arbitrária. é verdade. Você confunde isso. Entendeu? Não, Então é beleza. desnecessário. Você imagina, é claro, poderia ter aqui uma exponencial de c' elevado a 1/3, por exemplo. Isso continua sendo uma constante. Nesse caso da exponencial, uma constante positiva. Mas você passa isso para lá, ó, dividindo aquela outra constante por ele. Continua sendo uma constante. Entendeu? Sim, concordo. É por isso que você negligencia. Uhum. Beleza. Beleza? Obrigado. Você não pode esquecer de colocar a constante aqui e trabalhar adequadamente com ela. Mas você não precisa colocar as duas para ficar manipulando constantes, porque é irrelevante. Tá bom? Beleza. Beleza. E aí, agora, o passo final aqui que nos resta é observar que esse valor absoluto pode ser absorvido, vamos chamar assim, por essa constante. Essa exponencial que aparece é uma exponencial positiva, tá certo? Essa exponencial é uma exponencial positiva. E aí, quando você absorve o valor do módulo para essa exponência, para essa constante, ela se transforma numa constante arbitrária. Então, eu posso escrever isso daqui, que é equivalente, ao eliminarmos esses dois módulos, como Cx igual a x² sobre x² menos 3y², isso tudo elevado a 1/3. Não tente, nesse caso aqui, eu posso eliminar essa... Na verdade, eu poderia ter passado esse 3. Posso eliminar essa raiz cúbica, não posso? Como é que eu faço para eliminar? Que a gente continua manipulando, mas a gente não tem muita esperança de chegar numa expressão bonitinha para a solução. A gente pode levar ao cubo as duas expressões e nós vamos ter aqui cx ao cubo igual a x² sobre x² menos 3y². E aí um último passo resultaria você passar esse denominador multiplicando para lá. Então você teria aqui cx ao cubo e multiplica x² menos 3y² igual a x². Opa, e aí, sendo x diferente de zero, e x é diferente de zero, até por causa da mudança de variável, eu posso simplificar essa expressão, e aí então a solução é c que multiplica x², não, desculpa, cx que multiplica x² menos 3y² igual a 1. Se você está incomodado com essa constante c aqui, como eu estou, um passo adicional transforma essa expressão numa expressão dada a solução, portanto, a solução geral é implícita
e dada por x ao cubo menos 3xy ao quadrado igual a c. Aí alguém pode se perguntar, o João, por exemplo, que levantou a lebre das constantes ali agora há pouco. Pô, Carlos, mas você tinha constante c aqui, como é que passou para lá? Não seria 1 sobre c? Seria 1 sobre c, mas continuaria sendo uma constante arbitrária, certo? Uma constante arbitrária de nome C', ou uma constante arbitrária de nome C, pouco importa. É só uma questão de nomear efetivamente. Tá bem? Ok aqui, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Ah, tá, mas isso não é a solução do PVI, certo? Para o PVI, a solução geral da EDO, vou explicitar aqui, ó, da EDO é implícita e dada. Agora, para o PVI, o que que eu faço? Eu vou usar a condição inicial. Para o PVI, para encontrar a solução do PVI, usamos a condição inicial y, eu acho que é y de 1 igual a 1, se eu não me engano. Deixa eu ver ali em cima. E... Opa, Ctrl Z. Cadê o PVI? Y de 1 igual a 1, ó. Tá aqui, ó, a condição inicial. Então, voltando lá em... acho. Voltando lá embaixo, a gente conclui. Y de 1 igual a 1 significa que quando x igual a 1, quando x igual a 1, o valor de y correspondente é 1 também. E aí eu vou substituir aqui. Então eu tenho que 1 ao cubo menos 3 vezes 1 vezes 1 ao quadrado é igual a c, o que me dá c igual a menos 2. Assim, a solução do PVI é... Vou escrever assim, vou escrever assim mesmo. Não, vou escrever assim, ó, y ao 3y ao quadrado, Ctrl Z, 3xy ao quadrado menos x ao cubo igual a 2. Certo? Troquei o sinal aqui do lado esquerdo, teria que trocar o sinal do lado direito também. Uma instigação para vocês. É possível, nesse caso do PVI, isolar Y. É possível isolar Y nesse caso, tá? Veja, você poderia fazer o quê? Passar o x cubo para lá, passar o 3x dividindo e depois calcular a raiz. Mas qual das raízes você deveria considerar? Então eu vou deixar isso daqui como um exercício. Faça como exercício. Encontre como exercício encontre a solução explícita. Do PVI.
e indique e também o intervalo de validade. Eu já discuti isso com vocês, uma aula aí para trás. Tá? O caminho já está quase todo percorrido. Você pode escrever aqui que y ao quadrado é igual a 2 mais x ao cubo sobre 3x, e aí isolar e achar y. Só que você vai ter mais ou menos. Qual das duas é a solução? E uma vez que você obteve a solução explícita, aí você vai olhar para qual é o intervalo de validade, onde a condição inicial é dada e onde y e y' estão definidas. Tá bom? Então é um complemento a esse exemplo que eu peço que vocês façam aí como um exercício. Tudo bem? Pessoal, perguntas a respeito desse exemplo? Perguntas? Sem perguntas? Professor, Ok. acho que ficou claro. Assim, né? Ficou bem explicado, só agora acho que eu vou só tentar refazer mesmo os exercícios lá da apostila com base nisso. Tá ótimo. Ô, Isabelle, você lembra de cabeça qual era o exercício que você queria que eu desse, que eu discutisse com você? Com vocês? Era o primeiro exercício do 1.5, que era. Quer ver? Deixa eu abrir rapidinho aqui. Abre ele aí. Enquanto a Isabelle vai procurando, eu acho que alguém mais queria perguntar alguma coisa. Alguém mais? Não, eu só ia falar também que ficou claro, Lúcio está falando aqui. Só que são muitos caminhos, aliás, muitos passos, né, que em algum momento é fácil a gente se perder. Então, realmente tem que fazer muito Não, exercício sem para... dúvida. Quem foi que falou agora? Lúcio, Ô, Lúcio, por isso que é importante tentar fazer vários exercícios, sabe? Porque aí você vai ganhando familiaridade com a técnica. Porque realmente, se você pega um primeiro exercício desse para fazer, o passo a passo que você tem, né, os tantos, é claro que aqui eu estou sendo bastante detalhista na explanação para vocês. Mas mesmo na hora que você vai fazer, se você for, né, omitindo certos passos, ainda assim é muita coisa que você precisa dar conta. Então precisa ficar muito atento a isso. Ficar atento ao que é requisitado no exercício especificamente. Porque, por exemplo, um exercício como esse, que ele te pede para, encontre a solução explícita, o que eu estou querendo é que você escreva que y de x é igual a uma expressão que dependa só de x. Então, esses detalhes assim precisam estar claros na hora que você vai resolver o exercício. E sim, tem um sem número de passos, tá? Mas é importante o resolver vários exercícios para exatamente você ganhar a familiaridade necessária com eles. Isabelle, quando você localizar, você pode me falar. Eu mandei no chat a fotinha do exercício. Você consegue abrir quando você está compartilhando assim? Não, eu consigo ver. É 3y mais x sobre 3x mais y. Tá bom. Já vi aqui. Então, olha só. É a mesma coisa, viu, Isabelle? Aí, nesse O caso, dividiria exercício. tudo por x, por exemplo? De cima, Isso. e embaixo, Eu né? vou só começar aqui. É o exercício 1 ponto. É É 1,5, 1.15. né? É 1,15. 1.5, 5.1a. Ah, é o exercício 5.1a. Isso. É 1.5, seção 1.5, 5.1a. Peraí. Deixa eu escrever aqui. Aí todo mundo tem essa exercício 5.1, letra A. Então é y', deixa eu escrever na anotação que está lá, dy dx igual, fala a expressão para mim, eu esqueci. É É 3y mais x sobre 3x mais y.
Então, olha só, qual é o grau desses polinômios? Tanto no numerador quanto no denominador. 1. Então, aqui o que você vai fazer? Vai dividir por x. Então, você pode escrever isso daqui como 3y mais x sobre x, dividido por 3x mais y sobre x. E aí a expressão é 3 vezes y sobre x mais 1 sobre 3 mais y sobre x. Então, está aqui ó, o parâmetro y sobre x, que vai determinar a mudança de variável que você vai realizar. Então, você faz u igual a y sobre x. Exatamente do mesmo jeito que eu fiz naquele exemplo anterior. Sim, agora eu acho que dá para eu fazer, realmente. Ficou mais... Beleza. Ô, Lúcio, e em relação àquela questão que você levantou dos muitos passos, observa que são muitos passos, mas são passos que se repetem. É claro que de uma equação para outra, as simplificações necessárias, principalmente na parte final, quando você está tentando isolar a solução ou escrever a solução da maneira mais simplificada possível, esses passos variam de uma equação para outra. Mas o passo efetivo de resolução da equação é muito imediato, é muito idêntico. Na verdade, é a mesma coisa. A mudança de variável que você vai fazer vai ser sempre a mesma. E aí os passos que você segue acabam sendo os mesmos na hora de você resolver a equação. Tá bem? Tá bom, gente. Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou mexer um pouco aqui essa tela. Opa, de acho, não é isso que eu quero fazer, não. Quero mover essa tela um pouco aqui para a esquerda e para baixo. Deixa eu voltar lá em cima. Vocês têm conseguido ler bem, gente, essas anotações que eu mando para vocês via sistema acadêmico? Tá ficando legível o PDF que eu gero? Ou vocês nem sabem que eu faço isso? Eu achei que ficou legível, principalmente quando Ficou tá azul. bom, né? Ficou bom. Beleza, então. Vou confiar na sua opinião, já que foi o único Só que... aquela abreviação que você fez de homogêneo ali, se eu não tivesse na aula, eu provavelmente perguntaria o quê? Era. Isso, algumas coisas realmente vão ficar falhas para quem não tiver assistido a aula. Tá bom, vamos mudar então agora de equações, mas continuando com o assunto das mudanças de variável. A gente vai olhar agora para as equações de Bernoulli. Bernoulli, eu não sei se vocês conhecem a história desse nome. Alguém já ouviu falar da história da família Bernoulli? Não, só conheço a Escola Caríssima de Belo Horizonte. Eu também. Só a escola. Então, Bernoulli é um sobrenome importantíssimo no desenvolvimento histórico da matemática. Uma família de muitos bons matemáticos, assim. Se eu não me engano, eles são do século XVII, XVI ou XVII. E era assim, o filho, o sobrinho, o tio, era uma loucura, eu não sei exatamente quantos são os matemáticos físicos Bernoulli, mas são muitos, eu sei que são muitos. Teve até um tio que roubou um teorema do sobrinho, então, picaretagem em família existe já há muito tempo. Mas é uma família muito importante no desenvolvimento da história, no desenvolvimento histórico da matemática, né? E aí essa equação recebe o nome em homenagem a, eu não sei a qual dos Bernoulli. Então são tantos que não dá para saber quem é quem, mas é em homenagem a esse camarada. E a equação é uma equação que se escreve da seguinte forma, veja bem, y' mais p de x y
Veja que esse pedaço é uma equação linear, é um pedaço linear. Só que aí ele tem a não linearidade aqui, ó, igual a Q de x vezes y elevado a n, onde n é um número real diferente de 0 e diferente de 1. Porque se n for igual a 0, a equação é linear. Se n for igual a 1, a equação também é linear. E sendo uma equação linear, nós já sabemos resolver. Então, esse pedaço aqui de equação é um pedaço da equação linear. A não linearidade da equação de Bernoulli está aqui. Tá bom? Então, está aí uma equação não linear para a qual eu não sei resolver. Tudo bem? Como é que você faz para resolver? Você vai usar uma mudança de variável. Ah, é a mesma mudança de variável de agora a pouco? Não, é uma outra mudança de variável. A mudança de variável que será feita vai transformar a equação não linear de Bernoulli para uma equação linear equivalente. E aí, então, você resolve a equação linear equivalente e obtém a solução da equação original. Tudo bem? Como é que você faz para resolver essa equação? Você sempre vai fazer algo do tipo dividir toda a equação por y elevado a n, tá bom? Dividir por y elevado a n, eu posso trabalhar em termos de expoentes negativos, tá? Então, ficaria y' dividido por y elevado a n, o que resulta em y elevado a menos n vezes y', eu estou aqui, ó, dividindo por y elevado a n, mais p de x vezes y elevado a 1 menos n. Então, ficaria y sobre y elevado a n. Então, ajustando esses expoentes, fica y elevado a 1 menos n. E do lado de cá, ficou o Q de x. E aí, qual é o objetivo da mudança de variável? O objetivo da mudança de variável é transformar essa equação numa equação linear. Para que a equação seja linear, esse expoente não pode existir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir u de x, a nova variável, como sendo y de x elevado a 1 menos n, que é esse pedaço que aparece aqui, ó. Esse daqui é o que eu estou chamando de u, tá? Esse daqui é a mudança de variável, u. Bom, como eu disse lá agora há pouco, se você faz uma mudança de variável... Desculpa, quem foi que perguntou e eu não entendi. Parece que foi um eco, professor. Aí só a própria voz ficou falando. Parece, não sei se tem algum microfone ligado, alguma coisa assim. Oi. Alguém perguntou? Talvez tenha sido um eco. Posso continuar então, gente? Beleza. Então, aqui a mudança de variável é u igual a y elevado a 1 menos n. Essa mudança de variável, essa relação que existe entre a antiga variável y e a nova variável u, implica numa relação entre as derivadas de u e de y. Então, derivando essa equação, eu vou ter aqui a derivada do lado esquerdo, u'. Derivada do lado direito, eu vou aplicar a regra da potência para derivar isso daqui, lembrando que u dependendo de x. Eu estou derivando isso daqui em relação a x, tá? Então, aqui, ó, pela regra da potência, na derivação vai ficar 1 menos n, desceu a potência. 1 menos n menos 1 dá quanto? 1 menos n menos 1 dá menos n. Só que aqui eu estou derivando uma composta, a função potência com a função y de x. Então, eu preciso aplicar a regra da cadeia aqui. Derivei a função de fora, que é a função potência, e vou multiplicar pela derivada da função de dentro, que é y'. Então, observe, gente, que aqui a expressão que relaciona
U' e Y' não é tão trivial quanto da mudança anterior. A mudança anterior era uma mudança que a gente chama de uma mudança linear. Essa mudança aqui é não linear. E é por isso que está acontecendo essa expressão um pouco mais complicada. Mas, embora essa expressão seja um pouco mais complicada, ela descomplica tudo para nós. Porque veja que aqui na equação original já aparece para nós y elevado a menos n vezes y'. Então, a mudança de variável efetivamente vai simplificar tudo para a gente. Porque agora, se eu substituo y elevado a 1 menos n por u, e se eu substituo esse produto pelo u' dividido por 1 sobre n, ó, isso daqui em particular, eu posso escrever que u' dividido por 1 menos n é igual a y elevado a menos n vezes y'. Tá vendo? Aqui fica explícito o que vai acontecer. O que nós vamos ter? Vou escrever até de azul, hoje eu estou sendo muito colorido. Do lado de cá vai ficar u' sobre 1 menos n mais p de x vezes u igual a q de x. E aí, como prometido, a EDO, que antes era não linear, é transformada via essa mudança de variável numa EDO linear. E aí, a EDO linear, a gente vai usar fator integrante para resolver. E aí você pega essa EDO linear aqui e resolve via fator integrante. Ok? Entendido isso daqui? Dúvidas, perguntas a respeito dessa parte, gente? Eu vou mostrar um exemplo para vocês sobre isso. Professor, com essa definição da derivada de u, eu sempre vou encontrar algo que eu consiga substituir, igual, por exemplo, y elevado a menos n vezes y'. Eu sempre vou encontrar algum resultado assim que eu consiga manipular, ou nesse caso foi só uma coincidência? Lúcio, né? Sim. Ô, Lúcio, não é coincidência, não. Essa derivada, ela aparece aqui em decorrência dessa mudança que você está fazendo, tá? Se a EDO é uma EDO de Bernoulli desse tipo, vai variar o que aqui? Vai variar o n. N pode ser 2, n pode ser 1/2, n pode ser menos 3. Mas aí a mudança de variável vai ser sempre essa. Então, por exemplo, se n for igual a menos 3, se n é igual a menos 3, vai ficar 1 menos menos 3, então vai ficar y elevado a 4. Entendeu? Mas essa derivada aqui não vai ser mudada por causa disso. Tá? Essa derivada, ela é a mesma, qualquer que seja o n. Então, essa mudança é uma coisa bem amarrada, bem estática, assim. Se você tem uma equação de Bernoulli, você faz essa mudança de variável, e para essa mudança de variável, essa é a derivação. O que muda, o que varia, como eu disse, é a constante n, de não linearidade. Tá ok? Ok. Beleza. Então, só, né, já que eu citei aqui esse exemplo, vamos resolver. Vou escrever de verde agora, que é um pincel que eu ainda não usei. Só não vou usar esse multicor aqui, porque aí é papagaiar demais, né? Vamos resolver a seguinte EDO. Vou pegar uma EDO bem simples aqui para a gente deslanchar. O negócio é entender a mudança de variável. Eu vou resolver a EDO y' mais y igual a y elevado a menos 3, como eu mencionei agora há pouco. Igual a y elevado a menos 3. Então, vamos lá. Nessa EDO, que é uma EDO de Bernoulli, certo? Tem aqui, ó, essa parcela linear
essa parcela é linear. Deixa eu botar um 4y aqui. Essa parcela é linear. Aqui está a não linearidade, y elevado a menos 3. Eu tenho aqui uma EDO de Bernoulli, é uma EDO de Bernoulli. Com n, notem isso, viu, gente? N aqui é igual a menos 3. N é a potência de não linearidade da equação. Tá joia? Não confundam essas coisas aqui. Então, como é que você vai resolver essa equação? Você vai dividir isso por y elevado a menos 3. Dividir por y elevado a menos 3 nada mais é do que multiplicar aqui por y ao cubo. Certo? Ó, multiplica por y ao cubo. Vai ficar y ao cubo vezes y vezes y ao cubo. Tá certo? Eu estou multiplicando, estou dividindo por y elevado a n. Se você, né, pensar no caso geral ali. E aí, então, fica fácil de você ver agora que fazendo U igual a y elevado a 1 menos 3, ou seja, y elevado a 4, esse cara aqui que vai ser sempre a sua mudança, viu, pessoal? Atenção para esse detalhe, tá? Esse cara ali vai ser o seu y elevado. Isso daqui, na verdade, vai ser igual a quem? Eu não queria esse... Peraí, deixa eu só mudar aqui que eu fiz... Eu errei. Errei, não, eu... Deixa eu... Peraí. Deixa eu trocar aqui. Que é y sobre 4. Só para ficar bonitinha a resolução que a gente vai fazer. Então, eu tenho aqui o meu u igual a y elevado a 4. O linha vai ser igual a quem? Derivando isso daqui, vai dar 4y ao cubo vezes y linha. 4y ao cubo vezes y'. E aí, então, fazendo a mudança de variável, eu tenho o quê? Isso daqui é y ao cubo vezes y', então isso é u' sobre 4, tá vendo? Ó, esse 4 que está aqui multiplicando passa dividindo e fica y ao cubo sobre y', mais y à quarta é o meu u, mais u sobre 4, igual a 1. E aí essa equaçãozinha pode ser ainda reescrita como u' mais u igual a 4. U' mais u igual a 4. Qual é o fator integrante para essa EDO linear? É o que eu vou precisar identificar para resolvê-la. Então, ó, calculando o fator integrante, fator integrante é o fator integrante da EDO linear, nesse caso. Eu vou ter que, eu não posso chamar de U, né? Eu vou chamar de V de T aqui, ó. V de T é igual a E elevado à integral de quem? O coeficiente da equação linear, P de T, é 1. 1 dt, ou seja, E elevado a T, certo? Como é que eu resolvo? Eu multiplico a EDO pelo fator integrante e vou embora. Então, multiplicando a EDO pelo fator integrante, onde acho?
Então, a EDO era U' mais U igual a 4. Então, vai ficar o quê? Exponencial de T vezes U' mais exponencial de T vezes U igual a 4 exponencial de T. Esse lado esquerdo, pela propriedade do fator integrante, é igual à derivada do produto da exponencial de t, que é o fator integrante, pela função incógnita u. E do lado de cá eu tenho 4 exponencial de t. Agora, então, integrando, o que nós vamos ter? Integrando, a integral da derivada é a própria função. A integral, ou quem foi que me perguntou agora há pouco sobre a constante? Você está integrando, alguém me perguntou agora há pouco, mas eu estou integrando dos dois lados. Deixa eu só resolver isso daqui. Ó. Já que eu integrei do lado esquerdo, ganhei uma constante do lado esquerdo. Vou integrar do lado direito. Vai dar a integral da exponencial, dá 4 exponencial de t mais uma constante. Então, você tem aqui duas constantes, certo? Posso escrever que U de t é igual a 4 mais C2 menos C1 vezes a exponencial de menos t. Então, ó, passa essa constante para o lado de cá, então fica C2 menos C1, depois divide pela exponencial de t. Então, aqui, 4 exponencial de t dividido pela exponencial de t vai dar 4. C2 menos C1 vezes a exponencial de t, dividido pela exponencial de t, está aqui a exponencial de menos t, trocou o sinal. E aí, quem me perguntou agora há pouco a respeito das duas constantes? Ora, uma constante arbitrária C2 menos uma constante arbitrária C1 me dá a solução U de t igual a constante exponencial, 4 mais uma constante C arbitrária vezes a exponencial de menos t. Tá? Então, essa coisa das constantes, a gente acaba negligenciando o fato de terem, a princípio, aparecerem duas, porque no fim você consolida em uma só. Falta um passo aqui, gente, que é desfazer a mudança de variável. Eu fiz isso no exemplo anterior e precisa ser feito aqui também. U de t igual a quem? U de t é y elevado à quarta. Então, y elevado à quarta é igual a 4 mais c vezes a exponencial de menos t. Essa expressão, ela depende dessa constante c, isso é uma família de funções. Essa potência quarta, ela só pode, né, você só vai poder calcular a raiz quando isso for positivo, porque é uma potência par que vai passar como raiz. Então, para uma situação como essa é a melhor expressão que você pode dar, porque você não vai saber depois explicitar se a solução é mais ou se é menos. Agora, se porventura eu te peço para resolver um PVI, aí o fato de você estar resolvendo o PVI numa situação como essa te permitiria explicitar a solução, igual eu pedi que vocês fizessem no exemplo anterior, tá bom? Mas pedir para resolver só a EDO, está aqui essa solução explícita, implícita, dada dessa maneira. Tudo bem? O que não pode esquecer é desfazer a mudança de variável, tá? Porque senão a função U, você está dizendo que é a solução de uma EDO cuja incógnita era Y. Isso não vai fazer sentido. A menos que você diga que U é igual a Y elevado à quarta, desfazendo a mudança de variável. Ok? Perguntas a respeito desse exemplo, pessoal? Sem perguntas? Professor, por que ali multiplica por Y'? Ô, Luiz, eu já te respondi isso?
Então, por que multiplica por y'? Porque você está usando a regra da cadeia para derivar, Luiz. Tá? Veja só. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Você está usando a regra da cadeia para derivar, ó. Quando você escreve que eu vou até colocar aqui a variável, ó, u de t é igual a y de t elevado à quarta, do lado direito aqui, o que você tem é uma composição da função potência 4, certo? Com a função incógnita y de t. Como é que você deriva uma função composta? Você deriva usando a regra da cadeia. Então, fica a derivada da função de fora, 4y ao cubo, vezes a derivada da função de dentro. A derivada da função de dentro é y'. Por isso que aparece aqui multiplicando. Entendeu? Beleza. Ótimo. Ótimo. Mais perguntas, pessoal, a respeito desses exemplos que eu mostrei para vocês hoje? A respeito dessas duas mudanças de variável? É importante dizer, pessoal, que essas são duas situações, tá? Até mesmo no material do Reginaldo, no livro do Boyce, existem um sem número quer dizer, sem número é exagero. Mas existem várias outras mudanças de variável possíveis, tá? A gente está explorando aqui duas situações, porque é o que o tempo nos permite, tá? Mas existem outras. E a ideia é sempre a mesma. Você vai pegar uma equação para transformar numa equação que você conhece, que você sabe resolver, tá? É sempre a mesma ideia. Mesmo que seja uma equação que não se enquadre em uma dessas duas situações, a ideia por trás da mudança de variável é sempre essa. Então, você troca a variável y por uma nova variável, você troca a derivada de y pela relação que existe entre as derivadas, tá? Conforme eu explicitei. Veja, nessas duas situações, essas relações mudam, porque a relação entre as derivadas depende da relação entre as incógnitas que você está, né, mudando. Tá bom? Tá bom. Beleza, então, gente. O que eu tinha para hoje, e até pelo avançar da nossa hora, já está de bom tamanho, o que eu tinha para hoje era isso. Eu estou sempre à disposição, viu, pessoal? Eu não recebi até agora qualquer e-mail sobre dúvidas nos exercícios, nos estudos. Então, estou esperando vocês. Gente, meu óculos já quebrou? Oh, meu Deus. Olha, novinho. Ô, dó. Estou esperando as dúvidas de vocês. Vou sempre, quando vocês, né, aparecerem com elas, vou responder sempre com muita atenção. Tá? Fiquem muito à vontade. Eu ainda está sendo selecionado o monitor de cálculo 3, tá bom? Então, para a próxima semana, eu vou começar a falar vou começar a, né, mandar material para vocês. A gente vai ter 2 semanas para discutir as aplicações. Então, eu vou mandar para vocês dois ou três vídeos agora, na sexta-feira, sobre algumas aplicações, e na semana que vem eu ainda vou mandar outros vídeos sobre aplicações, tá? Eu vou disparar na sexta-feira uma lista de exercícios avaliativos, nossa segunda lista de exercícios avaliativos. Nessa segunda lista, eu vou cobrar exercícios sobre equações exatas, que nós vimos na semana passada, sobre substituições, que nós vimos agora, essa semana, e também já vou colocar alguma coisa de aplicação. Então, vai ser uma listinha talvez um pouquinho maior, já para vocês trabalharem. Tudo bem? Então, atenção a essas listas de exercício. Procurem fazer com cuidado. Tentem, né? Eu sei que se você... Hoje em dia, você pega um aplicativo igual o Wolfram Alpha, vocês devem conhecer. Se você consegue digitar lá a equação direitinho, ele te dá a solução, te dá os gráficos das soluções e tudo mais. Mas tentem resolver, tentem estudar, tentem fazer os exercícios para essas coisas, que vai ser importante para vocês, tá bom?
Fica aí o apelo mais uma vez para vocês. Beleza? Gente, então é isso por hoje, tá? Uma boa noite. Para quem for ter outra aula, uma boa aula. Para quem não for ter mais aula e for descansar, um bom descanso. Beleza? Obrigado, professor. Boa noite. Obrigada. Boa Nada. noite, Boa professor. noite. Valeu, professor. Aqui, Valeu, ô, gente. professor. Professor, Oi? só uma pergunta aqui. É que